Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao meu canal Maicon Eu, que hoje eu vou falar sobre um tema que é super especial para mim, que é a anatomia e que é coluna vertebral. Vamos lá para a zona lombar conhecer essa vértebra e antes disso, se você é fisioterapeuta, se você é acadêmico e curte conteúdos que vão da teoria, anatomia e raciocínio clínico, a prática de avaliação e tratamento e mais do que isso, conteúdos extras sobre mentalidade, sobre posicionamento profissional, sobre os bastidores da profissão e sobre a tua carreira, curte esse vídeo e ativa as notificações para você não perder os próximos conteúdos. E vamos para o que interessa. Independente da tua fase de carreira, você pode estar lá na faculdade, prestes a prestar uma prova de anatomia. Ou você pode estar numa pós-graduação podástica de outro planeta e você vai precisar dessas informações que eu vou te passar para entender o raciocínio clínico de uma forma mais avançada. E a gente sempre começa a construir o nosso pensamento pela base, e essa base está aqui, ó, na anatomia e muitas vezes nos ossos. Essa aqui é uma vértebra lombar típica. Só para deixar bem claro para vocês, existem diferenças entre a vértebra lombar e torácica e, naturalmente, entre a lombar e a cervical. E essas diferenças na anatomia discriminam a diferença nas funções dessas peças. Como que a gente faz para entender uma vértebra lombar? Primeiro, a gente pode dividir ela em duas partes. Uma parte mais anterior, uma parte que está à frente dessa caneta, e uma parte mais posterior, uma parte que está à direita, para trás dessa caneta. Se eu olhar num corte ou numa vista sagital, numa vista lateral, eu percebo que realmente a estrutura do corpo da vértebra, que é essa parte anterior, ela é mais robusta. E eu já começo a pensar qual seria a função de uma estrutura que é mais maçuda, tem uma densidade maior. Talvez ela seja boa para suportar carga. Qual é a função de uma estrutura que é mais fina, que é mais arquitetada? Talvez seja desempenhar uma função mecânica, ter um movimento. Tá? Mas é só curiosidade por enquanto, porque a gente vai focar realmente na anatomia dessa peça. E quando eu estudo anatomia, é interessante eu ver a anatomia por diferentes planos, por uma vista frontal ou anterior, por uma vista lateral, por uma vista posterior e por uma vista superior e inferior. Em cada uma dessas posições, alguma parte da vértebra vai me chamar mais atenção. Vamos começar aqui, ó, pelo corpo vertebral. O corpo vertebral de uma vértebra lombar, ele tem essa forma na região anterior e lateral, ele é convexo. E na região posterior, esse corpo vertebral ele é côncavo. Convexo e côncavo. O corpo vertebral ele vai ter uma face anterior, uma face lateral, uma outra face lateral e uma face posterior. Está dentro do canal vertebral já. E mais do que isso, ele tem um platô superior, onde vai estar o disco intervertebral, e um platô inferior. Esse aqui é o corpo de uma vértebra lombar. Ele é um corpo que ele é alto, comparando com a torácica e com a cervical, e o diâmetro antero-posterior dele é maior do que essa altura. Estou olhando aqui no perfil dessa vértebra. Se eu olhar esse mesmo corpo vertebral, bem de pertinho, pode reparar que ele não é 100% linear, ele tem uma concavidade no platô superior. E se eu perceber esse corpo por uma vista superior, o que eu consigo perceber aqui nele? Que o diâmetro antero-posterior é menor que o látero-lateral. Tá? Em algum momento essa informação vai ser útil quando for pensar no teu paciente, em algumas patologias e até mesmo no tratamento. O corpo vertebral ele é simples. Tá? É realmente essa pecinha que eu acabei de explicar para vocês. Daí a gente repara que existe uma parte que é um anel posterior ou um arco posterior.
E esse arco posterior se conecta na região mais posterior e superior do corpo vertebral. Então tá lá atrás desse corpo e mais acima. Ele não está aqui abaixo, ó, ele está mais acima e posterior. O nome dessa zona do arco posterior é pedículo. Existe um pedículo do lado esquerdo e existe um pedículo do lado direito. Pedículo, pedículo. É a parte do anel posterior que se conecta com o corpo da vértebra. É a junção entre essas duas partes. Olha que bonitinho o pedículo. E é uma zona que muitas vezes acontece o quê? Fratura. Então existem fraturas do pedículo. Muito bem. Estou começando a visualizar o arco posterior do meu paciente através do pedículo. Quando eu saio do pedículo, eu percebo que tem uma projeção lateral. E essa projeção vai para os dois lados. Vai para a lateral e para a posterior. Estou falando dele, do processo transverso de uma vértebra lombar, também chamado de processo costiforme. Quando eu saio do pedículo e eu venho mais para a posterior, eu estou vendo o quê? Uma apófise articular. Essa aqui é a apófise articular superior. Como que eu sei isso, Maicon? Se eu posiciono a vértebra em posição anatômica, eu estou vendo essa apófisezinha aqui, ó. Apófise articular superior. Por quê? Porque existe aqui embaixo uma apófise articular inferior. Na extremidade da apófise articular inferior, eu tenho uma faceta articular. Na apófise da faceta articular superior, eu tenho uma faceta articular. Repara que a faceta superior, ela está olhando para trás, para dentro e para cima. E a faceta articular inferior, ela está olhando para frente, para fora e discretamente para baixo. Tá? Essa aqui é a orientação das articulações lombares. E a vértebra de baixo vai se conectar com essa faceta aqui de cima. E isso vai gerar uma biomecânica que a gente vai estudar em outro momento. Então vamos lá, dando sequência ao nosso raciocínio. Corpo vertebral, pedículo, processo transverso, apófise articular superior, faceta articular superior. E na sequência eu tenho a lâmina. Lâmina e lâmina. E a união das duas lâminas vai formar o processo espinhoso. E o processo espinhoso na região lombar, ele é alto, ele é largo e ele é achatado. Processo espinhoso de uma vértebra lombar. É a região mais posterior que a gente tem acesso palpatório. E claro, tem zonas que não são da vértebra, não são da estrutura óssea, mas que recebem um nome. Por exemplo, essa região entre a parte posterior do corpo da vértebra, pedículo e lâmina, esse triângulo formado aqui no centro é o canal vertebral, por onde desce a medula, onde tem vascularização, onde tem inervação passando. E quando eu conecto uma vértebra na outra, a incisura vertebral superior da vértebra de baixo, junto com essa incisura vertebral inferior da vértebra de cima, vão formar uma abertura, que é o foramen de conjugação, por onde sai o nervo espinhal, por onde entra o nervo recorrente, por onde tem acesso à vascularização também, que vai nutrir e que vai drenar o conteúdo do canal medular, do disco intervertebral. Mas esse assunto mais aprofundado a gente deixa um pouquinho para frente. Então, olha como pode ser simples a anatomia de uma vértebra lombar. Vamos lá? Do resumão? Gostou do vídeo até agora? Curte ele, compartilha ele, porque mais fisioterapeutas precisam aprender anatomia de verdade. E esse conteúdo ele vai ser útil em vários outros estudos. E você vai criar uma linha de raciocínio. Vamos lá para a vértebra de uma visão anterior para posterior. Corpo vertebral, pedículo, lâmina, processo espinhoso, processo transverso, processo articular e faceta articular superior, processo articular inferior e faceta articular inferior.
Em uma visão de perfil, a mesma coisa. Corpo vertebral, pedículo, processo transverso, faceta articular superior na extremidade do processo ou do pilar articular, região da lâmina e processo espinhoso. E assim você vai brincando, você vai repetindo a anatomia em diferentes planos, em diferentes visões, até o teu cérebro se familiarizar com a informação. Aí você realmente aprende de verdade e tem mais facilidade na hora de palpar o teu paciente. Falando nisso, quer uma aula sobre anatomia palpatória da lombar? Pode ser um tema interessante, hein? Ou quem sabe uma aula sobre biomecânica da lombar. Deixa aqui nos comentários que em breve tem mais conteúdo de altíssima qualidade chegando aí. E para não perder nada, não esquece de seguir o meu canal e ativar as notificações. Clica ali no sininho que cada aula que chegar até aqui vai diretamente até você. Estamos juntos para um próximo conteúdo de excelência.